Olá, sou o Arthur Henrique, estou mais uma vez aqui participando do canal Conexão Marxista, mais uma vez ao convite do nosso estimado Carlos César. Uma satisfação participar mais uma vez aqui desse projeto. E hoje vamos apresentar o livro A História da Comuna de Paris, do Prosper Olivier Lissagaray, um livro importantíssimo para compreender a história do movimento operário. Esse livro que tinha sido lançado pela editora Ensaio lá no começo dos anos 90 e praticamente desde então estava esgotado aqui no Brasil, e agora a editora Expressão Popular relança esse clássico fundamental, e é isso que nós vamos apresentar após a vinheta. Vamos lá! Esse livro, A História da Comuna de Paris, do Lissagaray, foi publicado pela primeira vez em 1876, ou seja, somente 5 anos após o final da Comuna, e o próprio Lissagaray, ele participou ativamente da Comuna. Ele era um jornalista, além de militante da Associação Internacional dos Trabalhadores, e durante ali o próprio período da Comuna, o Lissagaray editava um dos jornais mais importantes entre os comunards, que era a Tribuna do Povo. A História da Comuna de Paris do Lissagaray foi, inclusive, uma das principais fontes para o Marx estudar e analisar o que foi a Comuna de Paris, né? E o próprio Marx ele vai ajudar a editar e a lançar esse texto. O Marx ele relata que, alguns dias depois do fim da Comuna, um sujeito bateu na porta da sua casa trazendo um manuscrito, trazendo ali os principais fatos da Comuna. E esse sujeito era exatamente o Lissagaray. E aí o Marx vai estimular a redação final desse texto e ajudar a publicar, a desenvolver a edição final do livro A História da Comuna de Paris. Inclusive, o Marx ele coloca para trabalhar junto ali do Lissagaray a sua filha mais nova, a Eleanor Marx, né? Que inclusive ela que vai ser responsável por fazer a primeira tradução para inglês. E também o Lissagaray e a Eleanor vão ter um relacionamento durante um breve período. E embora o Marx não fosse tão simpático a esse relacionamento entre o Lissagaray e a sua filha, isso não impede que o Marx participasse ativamente e fizesse toda a agitação para a publicação do livro o mais rápido possível, né? Inclusive, o Marx faz ali as mediações para que já em 1878 esse livro fosse traduzido para o alemão. O estilo do livro que o Lissagaray escreve está mais próximo assim, de uma reportagem, né? Afinal, o Lissagaray está cobrindo os eventos que ele observou, que ele vivenciou todo o cotidiano, né? Inclusive, a escrita do livro e o próprio desenvolvimento, a própria estrutura do livro, a própria narrativa, lembra, por exemplo, bastante o que foi Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, o famoso livro sobre a Revolução Russa do John Reed. O livro começa, então, trazendo ali alguns breves antecedentes da Comuna de Paris, retomando os eventos de agosto de 1870. Nesse momento, o exército francês tinha sofrido uma derrota massiva na Guerra Franco-Prussiana. Só nesse mês de agosto, o exército francês perdeu 3 batalhas importantes e perdeu também o controle da Alsácia, um território que era fundamental para a França por conta de seus recursos naturais e até a posição estratégica em relação à Prússia. Então, com tudo isso, nesse momento cresce na França, e principalmente em Paris, uma pressão popular para que se decretasse, para que se proclamasse uma nova república na França. Lembrando que até então a França estava vivendo ali na farsa do bonapartismo, né? Então, após agosto, a pressão pela volta da república na França ela se torna massiva, inclusive com inúmeras manifestações, inúmeros atos populares defendendo a volta da República na França.
O Lissagaray, ele inclusive aponta que a própria guerra franco-prussiana ela era, de certa forma, desnecessária para a França. Ela representava, na verdade, uma demonstração da fraqueza da burguesia francesa em relação ao farsante aí, Luiz Bonaparte, né? Já que a burguesia se mostrava politicamente dependente do Luiz Bonaparte. Lembrando que essa dependência da burguesia em relação ao Luiz Bonaparte tinha a ver com a repressão aos movimentos revolucionários lá desde 1848. Então, no sentido de barrar o desenvolvimento e a evolução das ideias e dos movimentos dos trabalhadores, a burguesia francesa aceitou se sujeitar a Luiz Bonaparte, que levou a essa guerra que, do ponto de vista militar e até mesmo estratégico, não tinha muito sentido para a França. Agora, por outro lado, a guerra também se apresentava dentro do processo de consolidação do Estado alemão, né? Ali dentro das ações principalmente do Bismarck. Avançando um pouco, em 4 de setembro de 1870, dada toda essa pressão popular, não só dos trabalhadores, mas também de grande parte dos deputados liberais, a pequena burguesia e até setores da grande burguesia, em 4 de setembro de 1870, a República, então, é novamente declarada na França. Mas o Lissagaray, ele aponta também que nesse momento da volta da República na França, não existia ali uma organização consciente, bem desenvolvida e organizada dos trabalhadores. Porque nesse momento já havia ali todo um clima para um processo revolucionário na perspectiva dos trabalhadores. Mas, já nesse momento, o Lissagaray aponta que quem era mais forte entre as lideranças ali do movimento popular, do movimento dos trabalhadores, estava muito mais ligado ao blanquismo, ao jacobismo, né? O Lissagaray ele sempre aponta no livro que os representantes da AIT eles eram, em grande medida, minoria nos eventos que levaram à Comuna de Paris e depois dentro da própria Comuna de Paris, como veremos. Essa falta de uma liderança revolucionária, digamos assim, vai impedir o avanço já de um processo revolucionário naquele momento. Com isso, essa nova república na França era uma espécie de reconquista da representação burguesa no Estado francês. E por isso, a República de Setembro de 1870 vai, desde o início, trabalhar para levar adiante a repressão de todos os movimentos dos trabalhadores, não só em Paris, mas por toda a França. Por outro lado, a situação em Paris já era bastante dramática. Já estava claro naquele momento que a França tinha sido derrotada na Guerra Franco-Prussiana. Porém, Paris, na visão ali dos seus cidadãos, não podia ser perdida, não podia ser derrotada. Afinal, Paris era já, ali em todo o século XIX, a cidade da Revolução. Então, ela não podia se entregar assim sem uma resistência. Por outro lado, Paris não tinha forças para organizar um contra-ataque. Com isso, com a aproximação dos exércitos prussianos, Paris é cercada e isolada, né? É criado um verdadeiro sítio ao redor de Paris. Nessa Paris sitiada, forma-se um governo de defesa para buscar organizar ali a resistência e a defesa contra a ocupação dos prussianos. Por outro lado, fora de Paris, o governo nacional seguia uma outra linha. O governo nacional francês já buscava uma negociação com a Alemanha. Eles não queriam saber de nenhum tipo de resistência em Paris. Na visão do governo nacional, que após setembro de 1870 já era controlado ali pelos liberais, né, os representantes da burguesia francesa, eles tinham em mente que a defesa de Paris somente auxiliaria, somente fortaleceria o próprio movimento dos trabalhadores, né? No sentido de que Paris, quem fazia a defesa de Paris era exatamente
os trabalhadores parisienses, né? Por isso, o governo nacional francês ele buscava ali um armistício, ele buscava ali um cessar-fogo com o exército prussiano, enquanto a população de Paris clamava por uma resistência, né? Então ficava essa dualidade, né? Paris querendo resistir e o governo nacional buscando ali alguma forma de algum acordo, algum armistício com o exército prussiano, né? Em outro lado, as províncias francesas, né, principalmente aquelas que já estavam ocupadas pelos prussianos, elas meio que vão se colocar também em oposição a Paris, porque acreditavam que se Paris se entregasse, a ocupação prussiana acabaria o mais breve possível, né? Então, Paris vai, de certa forma, se colocar em oposição também à maioria das províncias francesas. A situação fica ainda mais dramática quando o exército francês é derrotado na batalha da cidade de Metz, e ali basicamente o que restava do exército francês é feito prisioneiro. Com isso, o governo nacional vai caminhar cada vez mais no sentido de buscar um armistício em relação ao exército prussiano, né? Mas em Paris, no final de setembro, começo de outubro, surgem massivas mobilizações contra o armistício. A população de Paris, principalmente os setores populares, os trabalhadores e até mesmo parte da pequena burguesia, aqueles militantes republicanos de Paris, enfim, o grosso da população não queria que Paris se entregasse, queria que Paris resistisse até o final. Então, a partir de outubro, surge ali, digamos, as primeiras vontades de se desenvolver uma comuna, né? Relembrando a Comuna de 1789, no sentido de criar ali em Paris uma resistência final em relação à ocupação dos prussianos, a partir principalmente dessa ideia jacobina de o povo urbano, né, os cidadãos armados, para levar essa resistência até o final. Nesse contexto, Flourens, que era um dos principais líderes do blanquismo, né, na verdade, dentro do blanquismo, ele só estava abaixo do próprio Blanqui. Pois bem, o Flourens ele organiza um levante em Paris, que vai ocupar o Paço Municipal, e ali, já nesse processo, o Flourens ele declara a proclamação de um novo Comitê de Salvação Pública. Esse comitê seria liderado pelo próprio Blanqui e pelo Flourens, né? Lembrando que, nesse momento, o Blanqui já estava preso, né? No entanto, esse levante ele é desorganizado, ele não tem um programa concreto, ele estava muito mais inserido naquela visão blanquista, né, de discursos inflamados, de ações mais enérgicas, mas ele não tinha exatamente um programa, digamos, não tinha ali um projeto revolucionário, digamos assim. Com isso, esse levante do Flourens ele é rapidamente derrotado. Somente algumas horas depois da ocupação do Paço Municipal, a repressão já consegue acabar com esse movimento. Mas o Lichat-Garay já deixa claro que esse levante do Flourens atestava que o blanquismo e o jacobinismo era, digamos assim, a principal representação política dos setores populares em Paris, tanto da pequena burguesia, dos republicanos, mas também dos trabalhadores, né? Então, essa acaba sendo uma das tônicas do livro, né? O Lichat-Garay vai sempre apontar que os militantes, os representantes da AIT, eles eram minoria nos eventos. Quem tinha mais força em todo o movimento, em toda a organização, era realmente os blanquistas e os jacobinos republicanos. Com a derrota do levante de Flourens e outras derrotas militares do exército francês, surge ali uma espécie de refluxo da resistência em Paris.
parte da população começa a desanimar, a própria resistência começa a perder força, afinal o exército prussiano havia sitiado toda a cidade. Então, com isso, a ideia de resistência em Paris vai, em certa medida, perdendo um pouco da sua força, né? Tanto é que a própria administração de Paris, né, os prefeitos ali dos distritos, os administradores da cidade, eles vão tentar forçar ali a criação de um plebiscito que decidiria pelo armistício ou não. E, ao mesmo tempo, em novembro, a situação econômica e social em Paris era absurdamente dramática, né? A fome e a carestia dominavam a cidade, né? Inclusive, o Lissagaray traz vários relatos de como a fome abatia a população parisiense, né? Inclusive, há relatos de que até os animais do zoológico de Paris eles eram abatidos, né, para serem consumidos ali como carne para alimentação, né? Inclusive a grande burguesia parisiense conseguia comprar ali a carne dos animais mais nobres, mas enfim, a situação em Paris já estava absurdamente dramática diante de todos esses eventos. Mas mesmo diante desse refluxo da ideia de resistência final em Paris, a Guarda Nacional, que não era meramente um corpo simplesmente militar, a Guarda Nacional era formado por principalmente trabalhadores armados, né? Era uma guarda que tinha sua composição ali, principalmente a partir dos setores populares. E a Guarda Nacional, mesmo diante de todo esse refluxo da resistência, ela declara que precisaria uma resistência até o final em Paris. Então, a Guarda Nacional se coloca a favor de uma luta até o final contra a ocupação prussiana, né? Então, enquanto o governo nacional ele cada vez mais se movimentava em relação a uma capitulação em relação aos prussianos, a Guarda Nacional seguia um sentido oposto. Ela buscava cada vez mais fortalecer a ideia de uma resistência, a ideia de uma organização, uma revolta organizada em Paris contra a ocupação prussiana. Porém, em 27 de janeiro de 1871, o governo nacional não escuta mais Paris e entra em acordo com os prussianos para acertar ali um armistício, uma capitulação em relação à ocupação prussiana, né? O Lissagaray aponta que esse 27 de janeiro, Paris é tomada por um clima como se uma gigantesca tragédia tivesse acontecido na cidade. E, de certa forma, foi uma tragédia. A Guarda Nacional vai acusar o governo de traição, de ter traído a própria resistência de Paris. Afinal, a Guarda Nacional dizia que podia mobilizar mais de 400 mil pessoas, enquanto o exército prussiano só tinha ali, nas proximidades de Paris, a capacidade de mobilizar 200 mil pessoas. Então, a Guarda Nacional apontava que era sim possível a resistência. Mas o governo nacional ele vai entender que a capitulação em relação ao exército prussiano era a saída mais interessante na sua perspectiva. Afinal, o governo francês entendia que quanto mais ele demorasse para capitular diante dos prussianos, mais a Guarda Nacional se fortaleceria. E isso representava, na prática, os trabalhadores armados se fortalecendo. Era tudo que o governo, tudo que a burguesia francesa não queria. Após a capitulação, em fevereiro, é convocada, então, novas eleições na França. Nessas eleições de fevereiro, em Paris, vários representantes, digamos, o que hoje em dia nós chamaríamos de progressistas, né? Vários deputados nessa perspectiva são eleitos. Por exemplo, o famosíssimo escritor Victor Hugo, ou o grande líder militar ali da Europa, o Garibaldi. Eles vão ser eleitos como deputados de Paris,
mas fora de Paris, representando as províncias, a reação toma conta dessa eleição. Os deputados provincianos são, então, os mais reacionários, o que refletia, de certa forma, a situação da ocupação nas províncias, mas também toda a situação, toda a tensão social que já pipocava no interior da França, que já pipocava ali nas províncias fora de Paris. Naquele momento, as províncias já tinham passado por um movimento de tensões e lutas sociais. Por exemplo, em Lyon, já em setembro, havia sido declarado uma comuna na cidade. Inclusive, a comuna de Lyon, que um dos seus líderes era o famoso anarquista Bakunin. Em Toulouse, por exemplo, já em outubro, havia observado um levante popular que expulsou o general reacionário que ajudava ali na repressão, na administração da cidade. Em Saint-Étienne, por exemplo, também havia sido declarado uma comuna na cidade, embora tenha sido durado apenas 1 hora, mas já representava toda essa luta que existia nas províncias. Porém, todos esses movimentos vão ser derrotados, a repressão vai passar por cima, com isso vem um refluxo do movimento nas províncias e em fevereiro, com as eleições de fevereiro, os deputados mais reacionários vão então passar a representar as províncias na Assembleia. Em relação à liderança do governo, o Thiers, que era até então o embaixador ali do governo francês, embora já fosse uma figura importante em relação aos liberais franceses, o Thiers, então, ele passa a ser o líder do governo. Para a burguesia francesa, ele era a figura ideal. Afinal, ele representava ali um governo liberal, o que de certa forma acalmava os republicanos, acalmava ali os atos e as mobilizações de massa, parecia dar um ar anti-bonapartista, anti-orleanista, digamos assim. Só que, por outro lado, ele representava também uma oposição direta contra a Guarda Nacional. Então, ele era a figura ideal para a burguesia francesa. Outro fato importante é que nas eleições de fevereiro, os monarquistas eles ainda conseguem colocar mais de 400 deputados, ou seja, os monarquistas ainda tinham uma espécie de uma certa influência, ainda tinha uma certa representatividade naquele momento. Naquele momento, o Garibaldi já era um herói popular em toda a Europa, ligado principalmente à luta contra uma série de monarquias. Então, o Garibaldi era uma figura extremamente popular. Embora o Garibaldi ele vai renunciar o seu cargo ali enquanto deputado de Paris, ele declara apoio à Guarda Nacional. E a própria Guarda Nacional vai prestar ali uma série de homenagens em relação ao Garibaldi. Com isso, cada vez mais, a Guarda Nacional vai se fortalecendo dentro da população de Paris, principalmente na visão dos republicanos, até mesmo da pequena burguesia, dos trabalhadores, ou seja, os setores populares, eles vão se espelhando cada vez mais na Guarda Nacional. Por outro lado, o movimento reacionário de toda a França, não só de Paris, ele vai tentar atribuir a derrota da Guerra Franco-Prussiana à Guarda Nacional, ou seja, vai tentar inverter a situação, colocar como a culpa da derrota francesa a Guarda Nacional. Diante disso, a Guarda Nacional, que ainda mantinha ali o seu juramento de resistir até o final contra a ocupação direta dos prussianos em Paris e também contra um retorno dos monarquistas ao poder,
eles vão criar um sistema de confederação, né, em que cada batalhão escolhia os seus líderes, os seus representantes, né, e ali, a partir de cada distrito, seriam escolhidos 3 delegados, né, e a junção desses delegados de cada distrito formaria ali o Comitê Central, né. Então, essa era uma forma que a Guarda Nacional encontrou para manter a sua efetividade e também para demonstrar ali a sua não dependência do governo, né. O que é interessante é que nessa eleição dos líderes da Guarda Nacional, a maioria dos delegados eleitos eram, digamos, anônimos, né? Não eram políticos conhecidos, não eram figuras públicas, eram, de fato, representante ali dos trabalhadores armados que formavam a Guarda Nacional. E ali, segundo os termos do armistício assinado pelo governo francês, os prussianos ocupariam uma parte de Paris, mas a própria presença da Guarda Nacional garante que essa ocupação fique restrita só às partes mais periféricas, né, em que naquele período em Paris era uma região formada principalmente por parques públicos, terrenos baldios, ou seja, embora os prussianos cheguem de fato a ocupar uma considerável parte de Paris, eles não ocupam nenhum distrito importante, né? E diante desses fatos, a Guarda Nacional, que havia conseguido manter as suas armas, mesmo com o armistício, né, a Guarda Nacional vai tratar de esconder os seus canhões, para evitar, enfim, que fossem confiscados ali pelo exército prussiano, ou mesmo por alguma ação do exército francês, né? E a Guarda Nacional também vai garantir que o desfile do exército prussiano, né, o desfile que marcaria ali, digamos, a ocupação de Paris, a Guarda Nacional vai fazer de tudo para garantir que esse desfile dos prussianos fosse o mais tímido possível, né? Ou seja, não parecesse que fosse ali uma grande vitória final dos prussianos, né? Então, os prussianos acabam realizando esse desfile, mas com um contingente e com demonstrações muito menores do que existiriam se a Guarda Nacional não estivesse ainda mobilizada ali em Paris. Mas enquanto isso, enquanto a Guarda Nacional se fortalecia, o Thiers também se articulava. Ele vai firmar ali o que ficou conhecido como o Pacto de Bordeaux, que era um acordo para garantir a participação direta dos monarquistas no governo, né? Ou seja, aquela ideia de que o Thiers representava um governo liberal era uma grande falácia, né? Ele não pensou 2 vezes para colocar os monarquistas para participarem diretamente do governo, que naquele momento tinha como objetivo principal derrubar a Guarda Nacional, né, como perspectiva de enfraquecer ali o movimento dos trabalhadores, né? E aí, logo em seguida, em 10 de março, a Assembleia, que durante toda, praticamente, não toda, mas grande parte da Guerra Franco-Prussiana, ela tinha sido deslocada de Paris e se assentado em Bordeaux, né? Agora, a Assembleia decidia, em 10 de março, que não retornaria para Paris, mas que agora se estabelecia definitivamente em Versalhes, né? Inclusive o governo dizia que era uma forma de se colocar distante das mobilizações, das manifestações de Paris. Para os parisienses, a Comuna agora não era só uma vontade, era uma necessidade, já que Paris não podia ficar sem uma representação efetiva que garantisse a administração e a própria defesa da cidade. Só que para forçar ainda mais a situação, o governo da Assembleia ele estabelece ali em março, né, no começo de março, a cobrança de uma série de dívidas que estavam em atraso, né, tanto dívidas por conta ali da Guerra Franco-Prussiana, mas também dívidas ligadas ao cotidiano comercial, ao cotidiano de compra das pessoas, né? Essa cobrança, que teria que ser realizada ali dentro de 3 dias,
era inviável. Ninguém tinha dinheiro para conseguir pagar todas essas dívidas, né? Então essa situação acabou afetando não só os trabalhadores, mas os comerciantes, grande parte da pequena burguesia de Paris, que com isso também vai se aproximando cada vez mais da Guarda Nacional e ali das ideias jacobinas, das ideias dos blanquistas. Ficava claro ali que o governo de Thiers era um projeto de reconsolidação política da burguesia francesa, né, após ali o que foi a aventura ali do bonapartismo, né? Só que para isso, para efetivar esse projeto, o governo precisava derrubar a Guarda Nacional, que era, digamos assim, o baluarte final da resistência em Paris, e que era, na prática, o povo armado, né, os trabalhadores armados, os setores populares armados. Ou seja, era um embrião de revolução. Então, o maior entrave para esse projeto da burguesia francesa era a presença e a efetividade da Guarda Nacional. Nesse contexto, o governo toma uma série de ações repressivas contra Paris, como, por exemplo, o fechamento em massa de jornais, mas também a condenação maciça de vários que haviam participado daquele levante encabeçado pelo Flourens. Era uma tentativa de fechar o cerco contra Paris e de enfraquecer a Guarda Nacional e os blanquistas na cidade. Além disso, o governo começa a pressionar de forma cada vez mais feroz que a Guarda Nacional entregasse suas armas, principalmente os canhões que a Guarda Nacional ainda tinha posse. E, evidentemente, a Guarda Nacional não só recusa, como passa a depositar esses canhões em regiões da cidade que pudessem ser defendidos de forma mais estratégica, né? O principal dessas regiões era o famoso distrito ali de Montmartre, que, como o nome indica, era uma parte alta da cidade, o que facilitava a defesa ali da região. Mas, além disso, ali era possível que se retirassem os paralelepípedos da pavimentação ali da rua, o que com isso tornava-se inviável o transporte, a movimentação ali de qualquer equipamento militar. Então, Montmartre passa a ser uma região estratégica para a defesa dos canhões da Guarda Nacional. Então, o confisco dos canhões da Guarda Nacional passa a ser ali o objetivo mais imediato do governo. Afinal, o governo precisava desarmar a Guarda Nacional para conseguir implantar o seu projeto, esse projeto de repressão massiva ao movimento e à organização dos trabalhadores, mas também um movimento de concentração de capital, que, como vimos, era um projeto que esfacelava a pequena burguesia. Mas enquanto a Guarda Nacional se fortalecia e o seu comitê central se tornava mais estruturado e mais bem definido, Thiers, por outro lado, não tinha a capacidade de mobilizar soldados suficientes para atacar diretamente Paris. Afinal, por conta dos termos do armistício com o exército prussiano, Thiers só conseguia mobilizar agora no máximo 25 mil soldados, enquanto a Guarda Nacional tinha condições de mobilizar mais de 100 mil soldados imediatamente naquele momento. É aí então que chega o famoso dia 18 de março de 1871. É nesse dia, nessa data, que Thiers vai organizar uma ação que visava capturar os canhões da Guarda Nacional. A partir dos eventos do 18 de março de 1871, a Guarda Nacional e o povo parisiense vão assumir o controle da cidade. É aí que começa a Comuna de Paris. E é o que veremos na segunda parte da nossa apresentação. Então, nos vemos até lá. Valeu!